considero excelente, que é a tradução que saiu na coleção Os Economistas, da Abril, entre 1983 e 1985, a tradução do Regis Barbosa e de um germanista, que é o Flávio Kurt. Eu penso que essa tradução é uma tradução muito segura. Sai agora, completou-se este mês, com a edição do livro 3 do Capital, a edição da Boitempo, traduzida por Rubens Enderle. Eu confesso para vocês que eu só examinei com olho de cotejador de tradução o livro 1. Tive boa impressão. Quanto ao livro 3, há uma excelente resenha do professor Beluso na Carta Capital de 2 semanas atrás. É uma tradução que já atende aos, eu diria, novos tempos, com, para a nossa tradição, a introdução de alguma terminologia diferenciada. Por exemplo, já não se usa mais-valia, e sim mais-valor, sobrevalor. Eu estou convencido que, do ponto de vista filológico, essa nomenclatura é mais adequada. Mas eu tenho muitas dúvidas se, numa tradição francófila e francófona, como é a dominante no Brasil, se isso ajuda a avançar. Mas isso é uma pequena observação lateral. Quero dizer que há também uma excelente tradução portuguesa que se iniciou em 1990. Foi interrompida por alguns anos, porque era uma coedição entre a editora Avante, que é a editora do Partido Comunista Português, e as edições soviéticas. Com a implosão da União Soviética, esse acordo entrou em ralenti, como dizem os franceses, em ponto morto, e ela foi retomada tardiamente. É uma tradução muito bem feita do professor Zé Barata Moura, que é, diga-se de passagem, um germanista ilustre, em oito tomos. Os 3 livros em 8 tomos. O 3º tomo acaba de sair há cerca de uma semana. Isso é para dizer para os jovens que estão aqui, e a maioria é esmagadoramente jovem, que vocês hoje têm condições de estudar o Capital, que parte da geração dessa mesa, não todos, porque há jovens nessa mesa, mas parte dessa geração aqui na mesa não teve. Né? Eu quero dizer para vocês que fragmentos do Capital, fundamentalmente, a parte sobre a acumulação primitiva, foram publicados no Brasil a partir dos anos 40. Foram 3 ou 4 edições. A mais próxima de nós é uma edição de uma editora que acabou aqui em São Paulo, que era a editora Fulgor, que era, me parece que, alimentada por alguns professores da USP. A última reedição dessa parte do Capital, que é uma parte fininha, um capítulo, como vocês sabem, salvo o erro, é de 1963. Fora disso, havia os famosos resumos do Capital. O primeiro foi publicado em 1932, que é o resumo do Cafieiro, que é, no mínimo, um horror. E o segundo é o de Gabriel Deville, que até o Marx andou dando uma examinada, mas nem a olhada do Marx resolve o resumo do Deville, que foi publicado aqui em 1934. E depois eles tiveram várias edições. O que eu quero dizer é que, em português, o livro 1 só ficou acessível em 1968. E é interessante falar isso, porque é um livro sobre o qual não há polêmica quanto à textualidade. Porque a textualidade dele foi estabelecida pela 4ª edição alemã em 1890. Então, aí ninguém discute se é fiel ao original, se não é, se há divergências. Então, é um livro que a gente pode ler nas traduções brasileiras, digamos, com uma certa tranquilidade. Mas eu quero chamar a atenção para essa cronologia, porque hoje é muito fácil ter um encontro como esse sobre Marx, sobre o Capital. O Capital hoje é lido e estudado nas universidades, mas eu quero dizer para vocês que nem sempre foi assim. Se eu não estou em erro, o primeiro esforço universitário para um tratamento do Capital
foi o famoso seminário da USP, entre 59 e 62, que foi interessante porque era um grupo multiprofissional. Havia filósofos, economistas, sociólogos. Mas olha que tardia entrada. Fernando Henrique, falecido sociólogo Fernando Henrique. Não. Por favor, me entendam. Por favor, me entendam. Acho que Fernando Henrique tem uma obra social extremamente importante ao pensamento brasileiro. O professor Beluso, não é? Provoca, então eu tenho que dizer. Mas aquele Fernando Henrique faleceu há alguns anos, o que está aí é outra coisa. E eu quero dizer que eu tenho o máximo respeito pela obra do Fernando Henrique, sociólogo, apesar do seu ecletismo, não é? Dos equívocos que todos nós cometemos, mas foi uma obra extremamente importante. É uma pena que a gente tem que esquecer o que ele escreveu, mas esse é outro problema. Não quer, olha, você não me provoquem não, hein? Vejam bem, esse grupo, ao que eu estou informado, foi o primeiro grupo que sistematicamente estudou Marx, e fundamentalmente o Capital. Notem como é tardio isso. É do final dos anos 50, princípio dos anos 60. Antes disso, notem, havia estudiosos do Capital, leitores do Capital. Podíamos citar vários. Isso, inclusive, se refrata na historiografia brasileira. Não é? Pensem em Caio Prado, em Nelson Werneck Sodré, uma série de grandes autores. Mas o estudo sistemático, e com o viés do rigor acadêmico, eu quero lhes dizer que é posterior aos anos 70, de maneira sistemática e regular. Então, os jovens aqui são uma geração privilegiada. A minha geração, onde quase todo mundo não falava alemão, tomou contato com Marx através da tradução dos anos 40, feita no México por um espanhol exilado, que era o Venceslau Rosses. E vocês notam isso, que não é só a minha geração, não é uma geração na frente. Penso, por exemplo, naquela figura extraordinária que trabalhou aqui na Unicamp no fim da vida, foi meu orientador, o professor Taviani. Se vocês pegam os textos do Iani, até mesmo os anos 70, as citações que ele faz do Capital são da tradução do Venceslau Rosses. Então, vocês hoje têm um acesso muito privilegiado, e eu acho que isso é excelente. Eu estou dizendo tudo isso porque, como eu sei que eu estou em festa de Jacu e eu sou em Iambu, eu tenho que me prevenir, porque eu vou dizer algumas coisas aqui que certamente eu vou apresentar para vocês como hipóteses de trabalho, não mais do que isso. Eu quero dizer que eu tenho convicção sobre elas, porque trabalho sobre isso há, lamentavelmente, mais de meio século. Eu diria que o Capital, nos seus 3 livros, constitui o centro da obra de Marx. É meio complicado a gente hoje dizer o que é a obra de Marx, não é? Nós ouvimos uma belíssima intervenção do professor Heinrich, onde ele pontuou algumas características dessa obra do que ela não é. Mas eu quero dizer que não há concordância entre todos nós, uma larga discussão sobre isso. Sobretudo porque é muito complicado saber o que é ser marxista hoje. Foi um tempo em que o fulano levantava, punha o punho fechado, batia no peito, mas o que é isso hoje? Não é? Hoje você tem, eu diria, uma tradição marxista muito diferenciada, muito pluralista, muito contraditória, uma tradição. A única certeza que eu tenho é que Marx é o fundador dessa tradição. Agora, o que a gente faz com ela, o velho Marx não tem nenhuma responsabilidade, está repousando quietinho lá em Highgate. Não é? Hoje, entre nós, há marxistas da mais variada espécie, e, como dizia o general Nelson Werneck Sodré, ainda não inventaram o marxímetro, não é?
para a gente medir o grau de pureza do marxismo. Quem é mais, quem é menos. Felizmente não inventaram. Mas há os marxólogos, estudiosos sérios da obra do Marx, e aos marxizantes. Tudo isso é objeto de debate. Tudo isso é objeto de debate. E por quê? Porque todo autor clássico não é um autor unidimensional. Todo autor clássico. Isso não vale só para Marx, não. Mas em Marx isso é mais ponderável. Marx é polissêmico. Para cada 10 citações que você encontrar de Marx sobre alguma coisa, eu arranjo 10 citações dele contrárias. Isso nos leva àquilo que me parece uma questão central. Há em Marx uma categoria que é reflexiva, mas que é também ontológica, que é a categoria da totalidade. Se deixarmos de lado essa categoria, Marx serve para todos os usos. Eu vou concentrar aqui no que eu chamo de as leituras perigosas de Marx. Para começar, eu quero lhes dizer que leitura de Marx é sempre útil, mas há algumas leituras perigosas, que eu acho que são aquelas mais praticadas por todos nós. Eu não estou dizendo que elas são leituras desagregadoras, equivocadas, eu estou dizendo apenas que elas são perigosas. E ao fim da minha intervenção, que eu espero conseguir falar isso em 40 minutos, para não prejudicar o próximo orador, e nem a vocês, chateá-los muito, vocês vão entender por que eu as chamo de perigosas. Eu acho que a gente deve perguntar primeiro, quem é o leitor de Marx hoje? Quem hoje lê Marx? Aquele sonho do próprio Marx de publicar uma edição em francês, em prospectos, para atingir a classe operária, aquilo jamais se realizou. Jamais. Hoje, quem lê Marx? Figuras da cultura letrada, com os interesses mais diversificados, mas, sobretudo, intelectuais acadêmicos. Até porque o tempo e as condições para estudar Marx frequentemente são dadas, ou por quem tem uma grande herança, dedica tempo a isso, ou naquele que é o centro de pesquisa fundamental, que é a universidade pública. E há aí um paradoxo. A massa de informações é gigantesca. Basta pensar nos recursos informacionais. Mas a gente não pode esquecer que Marx sequer escreveu com caneta tinteiro. Marx não usou caneta tinteiro. Ele molhava a pena metálica no tinteiro. É bom dizer isso para os jovens. É bom lembrar que ele não tinha computador. Felizmente, penso eu, não sei se alguns marxistas ilustres, e eu vejo alguns aqui, concordam comigo, felizmente o telefone ainda não era muito usado na Inglaterra. Porque a correspondência Marx-Engels é uma fonte extraordinária para a gente estudar a biografia intelectual do Marx. Se fosse hoje, nós estávamos fritos, seria por internet, não é? E-mail, um ia pagar o que o outro escreveu. Notem, Marx trabalhou em condições técnicas absolutamente rudimentares. O leitor do Marx hoje trabalha com computador. Qual é o paradoxo? Uma massa de informações, uma massa disponível, acessível, para pensadores que são especialistas. Nós vivemos, todos os que aqui estão, encapsulados numa profunda divisão sociotécnica do trabalho intelectual. Não tem conversa, queiramos ou não. Você é professor do departamento X.
você tem determinadas obrigações, inclusive de produtividade acadêmica, que dirigem o seu foco. Mas o problema não é só esse, é a sua própria formação. É a nossa própria formação. O resultado dessa divisão sociotécnica do trabalho é que ela produz um tipo de pesquisador que projeta sobre a obra do Marx, anacronicamente, uma divisão sociotécnica do trabalho que não foi a do Marx. Então, ele tende a ler o Marx com uma leitura esquartejante de Marx. Eu disse que o lugar onde fundamentalmente se lê e estuda Marx hoje é a universidade pública, no mundo inteiro. Como é que Marx entra? É um boi que está lá na entrada da universidade e vem os esquartejadores. O sociólogo pega um pedaço, leva para o seu departamento. O economista pega outro pedaço, leva para o seu departamento. Em suma, Marx é esquartejado. Claro que tem uma parte do Marx que fica fora dessa santa instituição acadêmica. É o papel de Marx como dirigente político, não é? Mas isso é ideologia, então nós não vamos tratar disso porque nós somos cientistas. A resultante é essa leitura que esquarteja Marx. Eu penso que para evitar qualquer tipo de leitura perigosa, primeiro ponto é historicizar Marx. Historicizar radicalmente Marx. Em primeiro lugar, levar em conta a história enquanto processo objetivo. É impensável, Marx é impensável, sem levar em conta o que os alemães chamam de Vormärz, o período pré-março, que é o período de preparação da Revolução de 1848 na Alemanha, onde se dá a dissolução da filosofia clássica alemã. Se eu não conheço esses conflitos, eu não vou ser capaz de compreender Marx. Ou seja, trata-se de discutir o desenvolvimento teórico de Marx. E não é fácil. Esse desenvolvimento teórico de Marx foi complexo, foi desigual, não foi linear. E há nele momentos de ruptura. É evidente que o Marx, em 45, 46, rompe com a herança hegeliana. É evidente que o Marx, em 1857, 58, e essa data para nós é importantíssima, porque aí começa a gênese do Capital, livro sobre o qual nós estamos nos debruçando hoje. O Marx de 57, 58 é um Marx que está vivendo uma enorme inflexão na sua evolução intelectual. Então, há em Marx momentos de ruptura e há momentos, e isso é que estranha muita gente, momentos de continuidade. Porque há um fio vermelho que costura o Marx de 1844 ao Marx de 1883. Há um fio vermelho. Há uma unidade na obra de Marx. Desde que nós não confundamos unidade com identidade. O Marx de 1844 não é o Marx de 1860. É claro isso. É muito óbvio. O nosso problema é encontrar esta unidade profunda que, no meio da diversidade que foi o desenvolvimento de Marx, garante e constitui esse fio vermelho. Eu já quero adiantar, porque eu vou fazer menção a isso, não é? No grande ponto de debate entre os marxistas e também entre os não marxistas. O que fazer com a sombra, o peso, a hipoteca da obra hegeliana, Hegel sobre Marx? Vocês conhecem essa discussão dos anos 60 e 70, inundou folhas de papel, não é? Entre Marx e Hegel há um corte epistemológico, diria Althusser. Outros vão dizer, não, há uma continuidade. Eu quero só dizer o seguinte, e a gente pode discutir isso mais tarde, acho que não vai ter tempo. Vocês observaram que o professor Heinrich tematizou bastante a teoria do valor, não é?
que é central na obra do Marx. E, aliás, nós temos aqui, na mesa e na plateia, especialistas nisso. Não vou me meter, porque aí é demais para o Iambu. Esses são os jacus que têm que resolver isso. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, o capítulo 1 do livro 1 do Capital, com a tematização do valor, é ininteligível sem as categorias hegelianas. Ininteligível. E eu penso que eu não ferirei os meus amigos economistas se der um exemplo em economia. Há um livro que foi extremamente importante na difusão do pensamento do Marx nos Estados Unidos e na América Latina. Eu me refiro a um livro extremamente importante, hein? Há que ser valorizado. É um livro de 1942, de Paul Suisse, Teoria do Desenvolvimento Capitalista. Esse livro se abre sobre um capítulo, com um capítulo sobre a teoria do valor, que é um desastre. É um desastre. Para ele é uma dupla dimensão, o valor quantitativo e o valor qualitativo. Quem teve a oportunidade de ler, lembra-se disso. Notem, esse livro é importantíssimo. Esse livro fez cabeças. Fez cabeças. Mas por que Suisse, figura tão importante no pensamento esquerdo ocidental, atenção, né? A Monthly Review está aí para provar. Mas por que ele embarcou nisso? É que não sabia absolutamente nada de filosofia, nada. E para aqueles que não leram Suisse e acham que o Suisse não é uma boa referência, eu quero lembrar Lenin, né? Que só foi estudar Hegel no seu exílio suíço ao longo da Primeira Guerra Mundial. Está lá nos seus cadernos sobre a dialética. Né? Quem não leu Hegel, não levou em conta Hegel, não pode ler o Capital. E ele aí acrescenta, isso é da responsabilidade dele, não é minha, né? O que significa que nenhum marxista até hoje entendeu o Capital. Está lá, pegue os cadernos sobre a dialética. É evidente que nós não podemos pensar Marx sem essa herança. E, sobretudo, sem os seus interlocutores, com quem Marx conversou, debateu, aprendeu, discordou. Eu agora estou aposentado, estou livre de alunos, não é? O que é uma pena. Mas eu dizia para os meus alunos, especialmente os marxistas, eles queriam estudar marxismo. Que ótimo, que bom que estudem. Mas eles só queriam estudar marxismo. E eu dizia para eles, me diga uma coisa, que marxistas Marx leu? Com muito favor, Engels, não é? Você tem que ter uma interlocução viva com o seu tempo. Encontrar essa interlocução lá no Marx. Marx é impensável sem a economia política clássica inglesa. Impensável. Fundamentalmente, mas não exclusivamente, atenção. Fundamentalmente, Smith e Ricardo. Eu estou convencido, entre os economistas, certamente vocês já brigaram por causa disso, né? Trabalho produtivo e trabalho improdutivo. Olha, essa discussão, se a gente não leva em conta a discussão de Ricardo e de Smith, torna-se incompreensível em Marx. Então, a primeira coisa é historicizar Marx, tanto do ponto de vista daquilo que nós podemos chamar, grosseiramente, para não perdermos tempo, história objetiva e a história do desenvolvimento intelectual de Marx. Eu quero só lembrar para vocês que marxistas importantíssimos, inclusive no domínio da crítica da economia política, desconheceram textos fundamentais de Marx. E por isso eu volto à relação com Hegel. A relação com Hegel só pôde ser estabelecida com cuidado depois de 1932, quando se publicam os textos do chamado Jovem Marx, os cadernos de Paris, os manuscritos de Paris e a ideologia alemã. 32. Antes disso, havia, eu diria, a suspeita de uma relação mais funda entre Marx e Engels. Isso aparece, por exemplo, no livro genial, mas muito problemático, de Lukács, História e Consciência de Classe, de 1923. Mas você não tinha provas documentais dessa relação. É só a partir de 1932 que elas se tornam disponíveis. Eu quero lembrar para vocês
que em 1932 já estavam enterradas figuras como Lenin, Rosa Luxemburgo, Kautsky, toda a velha guarda da Internacional Socialista, da Segunda Internacional, e mesmo aqueles que dissentiram dela, penso em Rosa, não tiveram acesso a esse material. Isso não é uma perda qualquer, atenção. Não é uma perda qualquer. Pense em Gramsci, por exemplo, que não morre antes, morre em 37, mas atenção, a partir de 29, Gramsci não podia receber literatura marxista. Ele não sabe nada disso, nada. O material que ele recebia, graças a Piero Sraffa, que conservou seu amigo até seus últimos dias, o material que Sraffa levava para ele era submetido à censura. Então, Gramsci não conhece nada da ideologia alemã, dos manuscritos de 44. E eu quero dizer que os soviéticos publicaram isso em 32, e depois que o camarada Bigodudo consolidou a sua autocracia, não mexeram mais nisso, fizeram o possível para sentar em cima desses materiais. Não os divulgaram mais.